Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a questão dos fundos estruturais é, sem dúvida, um dos temas e desafios mais importantes que temos pela frente nos próximos anos e na presente legislatura. De forma prévia, gostava, de uma vez que foi referido em resposta já ao PSD, há pouco, referiu-se de alguma forma como o culpado de quase tudo que tenha corrido mal em matérias de fundos estruturais e de coesão, e é bom, Sr. Ministro, lembrar que foi durante o anterior governo, em que o Partido Social Democrata já não era governo, que acordou e deu todas as condições políticas nesta matéria num acordo celebrado no ano de 2018. O PSD, como sabe, é um partido responsável e, a bem do país e do interesse público, acordou e consensualizou toda a estratégia, para a vossa negociação, para que Portugal consiga o melhor acordo e o desempenho possível a bem da nossa economia. Tinha que, de forma prévia, lhe dizer isto. Vamos falar do ponto atual. Vamos falar que já passaram 5 anos do início do Programa Operacional de Portugal 2020 e que a taxa de execução, como foi já dito, é baixa, apesar de dizer que é em termos europeus, mas nós, sobre a estabilidade política que existe nos outros países, não podemos opinar, mas é, de facto, passado 5 anos, muito baixa e é 45%. Ou seja, nem metade dos quase 26 mil milhões de euros que tínhamos para investir no atual quadro comunitário de apoio foram investidos. É, na nossa opinião, muito preocupante. Aparentemente, dinheiro não falta. Procura também não. E avisos abertos é que não. E comprometimento também, uma vez que os números que a Agência de Coesão nos fornece, há taxas de comprometimento dos pacotes de fundos comunitários globalmente aprovados em cerca de 90%. O que significa que há quase 12 mil milhões já aprovados e que não estão concretizados. Será normal, porque são projetos em curso e que têm o seu desenvolvimento normal e que certamente o restante estará a impedir o lançamento de novos avisos de programas e novas candidaturas. Na verdade, a execução dos fundos comunitários devia estar agora em muito melhor número e que o que é pior neste quadro, quando comparamos com os anteriores, do ponto de vista de execução, é bem pior. No PDR 2020, o número global de apoio ao investimento e a execução é apenas pouco mais de 40%, o que também consideramos muito pouco. Significa que o Governo não está a utilizar os mecanismos que tem e que não dá os incentivos que pode dar aos investimentos produtivos. Sobre isso mesmo, há dias, salientou no relatório independente encomendado por si, pelo Governo, a Quartner, que a estratégia de especialização inteligente não está a ser valorizada nem pelas empresas, mas essencialmente pelas autoridades de gestão nacionais dos programas operacionais. E que os critérios de especialização inteligente deveriam alavancar o crescimento da economia com base em projetos de valor acrescentado que não foram tidos em conta. Se o problema não é de aprovações dos projetos, ou superior a 90%, mas sim a baixíssima execução e a qualidade dos projetos no efeito economia, não seria mais fácil, Sr. Ministro, nesta fase, à semelhança do que foi feito já no CREN, e que com certeza irá fazer no pós-2021, mas de avançar já para uma operação de limpeza em alguns projetos aprovados e apoiados por fundos comunitários, mas que não têm execução, ou que não têm contrato, ou com um nível de realização inferior a 10% e que estão apenas a comprometer as verbas que estão aprovadas, sendo as respectivas verbas, nesta limpeza, poderem abrir novas candidaturas a novos projetos que permitiria aumentar a taxa de execução, a não ser e não ter que devolver, se calhar, no final, dinheiro a Bruxelas, melhorando a qualidade dos nossos projetos, incentivos, onde prioritariamente seriam canalizados para o aumento da competitividade de empresas, das exportações e para a criação do emprego. Há também um forte problema na aprovação de projetos públicos, essencialmente dos PO regionais, referentes a autarquias locais, onde as câmaras muito se queixam. Vou-lhe dar 2 exemplos, Sr. Ministro. Há institutos de ensino superior e politécnicos que no final do ano não tinham dinheiro para pagar o 14º mês porque tinham feito investimentos e os atrasos no pagamento são muito grandes e são bem superiores aos 30 dias, eu diria muitos meses, e que fizeram bloquear essa questão. Mas também ao nível das autarquias. Sou oriundo de uma autarquia, do Minho, como aliás começou a Secretário de Estado, e ainda no mês passado a Câmara Municipal lá da minha terra fez um orçamento retificativo em que desinscreveu
2.700.000 euros no orçamento. Por acaso é uma autarquia socialista. E a justificação da Receita para baixar 2.700.000, no lado da despesa, escreveu no documento que entregou na Câmara Municipal atrasos na aprovação de candidaturas. E, portanto, Sr. Ministro, é importante recuperar o tempo perdido nesta matéria e, numa altura em que se discute as novas dotações financeiras e o desenho das linhas programáticas para o futuro quadro europeu, onde já se fala num corte de 7% no pacote global, ou seja, menos quase 2.000 milhões para o futuro período, é mau, muito mau, urge fazer mais e melhor em termos de negociação. E que no futuro o que se fizer nesta matéria de fundos terá de ser mesmo cirurgicamente aplicado em setores que permitam o desenvolvimento, o crescimento da economia, alicerçado em trabalho mais qualificado e melhor remunerado. Caso contrário, será uma oportunidade perdida em mais uma década. Portugal precisa, e a pergunta é, muito rapidamente, Sr. Presidente, o que está a ser feito para melhorar a negociação do futuro pacote? É que este não pode ser, de facto, mais uma oportunidade perdida. Muito obrigado.